Hoje nós vamos iniciar sobre a introdução ao atendimento à vítima de politrauma, baseados todas essas informações no PH-TLS. Sejam todos bem-vindos ao Código 3. Meu nome é Márcio Nakashima e estamos iniciando uma nova série de conteúdos para vocês, onde vamos trazer detalhes sobre o PH-TLS, 10ª edição. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para conseguir receber todo o nosso conteúdo a todo momento. Quais são os objetivos da nossa aula? É compreender o impacto que gera, não só na vítima, como também na sociedade, o evento de acidentes automobilísticos, traumas em geral. Pegam principalmente pacientes jovens, adultos em sua fase mais produtiva. Entender também os princípios da cinemática, entender como a energia ela é causada e transferida para a vítima. Vamos falar também um pouco sobre a hora de ouro, que hoje está sendo mudado, né, pelo período de ouro. Vamos detalhar isso progressivamente. E relacionar esses conceitos com a prática do APH. Vamos pegar essa teoria, o que o Código 3 faz com frequência, trazer a teoria para a nossa prática. Então, o que é o trauma? É uma lesão causada por transferência de energia. O que quer dizer isso? A energia, ela não se perde, ela se transforma, ela se transmite para algum local. Então, nisso, nós trazemos os conceitos físicos, como eles vão entrar isso no organismo dessa pessoa. Nós temos alguns tipos de trauma. A parte mecânica, que nós vemos hoje no dia a dia do APH, que são quedas ou colisões, né, onde energias se somam ou energia ela é causada por uma altura que esse paciente venha a cair. Temos aqui as lesões, né, o trauma térmico também, que causa lesões na pele, não só nela, mas também em vias aéreas, que podem ser acometidas e gerando nela lesão que realmente vão causar a morte desse paciente. Temos também a parte química e elétrica. Na parte química é muito importante entendermos que ela não é uma lesão única e exclusivamente que vai causar a lesão na pele, mas também ela causa, com o tempo, né, com a sua permanência sobre o local, lesões contínuas. Então temos que saber também a forma de parar essas lesões. E a elétrica, saber a segurança, primeiro da cena, como nós vamos detalhar também progressivamente, mas também as lesões que ela causa no organismo, de lesões musculares e lesões em outros órgãos que não são vistos assim como numa queimadura térmica. Então a epidemiologia do trauma foi, como nós conversamos, a principal causa de mortes em adultos jovens, principalmente do sexo masculino. São adultos que estão ali na sua fase mais produtiva da vida. Então isso daí impacta não somente na vítima, na sua família, mas na sociedade em geral. Então gerando isso uma alta carga socioeconômica, né? Um impacto de anos de vida perdida, vida produtiva dessa pessoa. Então ele não é um problema só local, ele é um problema de saúde global. Já sobre a distribuição das mortes, como elas são ocasionadas, tem a morte imediata, que é aquela que a energia é tão alta que causa lesões incompatíveis com a vida, ocorrendo isso daí em torno de segundos a minutos. Então não tem como muito interferir nisso. Essa interferência sim é muito a prevenção. Como todo acidente, tudo que começa na prevenção. Mas no atendimento, esse fato nós não temos muito como atuar. Tem a precoce, que é ali entre minutos e horas, que está relacionadas à hemorragia, a lesões, né, que possam ser contidas naquele momento. E é aqui que o APH atua. É nesse momento que o APH atua para minimizar esse tipo de morte. E a tardia, que leva de dias a semanas, que são as complicações do trauma gerado por esse acidente. Então, hoje, né, a tendência ela se torna bimodal, tirar essa queda de mortes precoces, é onde nós do APH vamos conseguir atuar. E isso o Código 3 vai trazer para vocês, para nós trazermos todo o conhecimento técnico para utilizar naquele momento crítico do acidente. As principais causas de morte, os pacientes morrem no trauma principalmente, né, foi feito um estudo que evidenciou que as mortes são mortes evitáveis, mortes ali naquele período precoce, que são hemorragias exsanguinantes,
que nós podemos conter no nosso primeiro momento, quando nós formos falar do XABCDE. São TCEs graves que nós podemos atuar ali de estabilização, de controle, de manter uma perfusão cerebral adequada para o paciente. Ou insuficiência respiratória, onde nós vamos poder atuar acessando a via aérea dele, gerando para ele uma oxigenação e uma perfusão adequada para que ele suporte, né, esse trajeto até o ambiente intra-hospitalar. A maioria é evitável no segundo pico de distribuição das mortes. É aquilo que a gente já conversou ali atrás, que são as causas principais ali na parte precoce. Vamos entrar um pouquinho agora na hora de ouro ou período de ouro. Esse conceito ele varia bastante, porque para alguns nós não podemos ficar fixados em hora, né, que são apenas nesses 60 minutos. O que para alguns possam suportar aí na nossa intervenção 10, 15 minutos, outros eventos podem ser em alguns minutos ou em alguns segundos, como a contenção de um evento hemorrágico. Então, uma hemorragia sanguinante ela tem que ser contida precocemente, para que dê chance ao nosso paciente a chegar de forma adequada e o mais estável possível dentro do ambiente hospitalar, né? Então, como nós falamos, não é exatamente uma hora, é um período. É o período que você tem que estar focado para tentar localizar e resolver todas as lesões naquele momento. Então, quanto mais rápido o paciente receber o tratamento definitivo, maior é a sobrevida dele. Mas ele só vai conseguir ter o atendimento definitivo dele a partir do momento que ele conseguir chegar ao seu ambiente hospitalar. E é aí que nós atuamos, estabilizando ele da forma mais rápida possível, mas não fazendo também de qualquer jeito, mas uma forma que ele suporte chegar no momento adequado e no local adequado também. E as implicações, né, desse momento, desse período de ouro, ou hora de ouro, como antigamente dito. Reduzir o tempo de cena. Então, como nós já tivemos aqui, né, um outro episódio do Código 3, onde fala do stay play, né, scoop and go. É interessante, é importante, se vocês puderem acessar lá o episódio anterior, vocês vão entender exatamente sobre isso. Então, reduzir. Reduzir não quer dizer deixar de fazer, é você tomar aquela decisão naquele momento. Intervenções essenciais precoces, então, seguindo sempre o protocolo. Isso é grande importância, porque num ambiente conturbado, num ambiente onde vão ter pessoas gritando, situações ali que inadvertidas ou situações de perigo naquele momento, que você consiga não deixar de ver todas as lesões e não deixar de tratar todos os problemas ali importantes, tá? As intervenções essenciais e precoces, então foi o que nós falamos. O transporte rápido. O transporte rápido é o transporte adequado e rápido, não é um transporte correndo, é onde tenhamos também, mantém sempre a segurança desse transporte para todos. E o destino adequado ao paciente do doente grave. Então não adianta também nós pegarmos um paciente e levarmos para o primeiro local. Nós temos que identificar as lesões que ele tem, tratar as lesões que ele tem naquele momento para que ele suporte chegar ao melhor local e não chegar a qualquer local. Isso tudo, um conhecimento, não é só um conhecimento técnico de medicina, mas também um conhecimento geográfico sobre a área que você está, sabendo as distâncias que você está do local que ele precisa para aquele atendimento. O que queremos dizer com isso? Não adianta levarmos um paciente, às vezes com TCE grave, em locais que não tenham um atendimento adequado neurocirúrgico para ele. Então, isso daí nós só vamos postergar e atrapalhar esse atendimento. Então, nós temos que estabilizá-lo para que ele suporte o atendimento no melhor local para ele. E os princípios de ouro, esses aqui nós temos que destrinchá-los progressivamente. Segurança da cena é sempre o mais importante. Lembrando também que temos um episódio falando sobre segurança de cena que vale a pena assistir, um conteúdo muito repleto de informações que traz vários detalhes que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Avaliar a cena, né, a determinar os recursos adicionais, então chegamos, avaliamos e vemos o que há mais de necessidade para aquele local. Já pedir todo o apoio na nossa chegada.
Controle de hemorragias exsanguinantes. Vamos lá para o XABCDE. É ali que nós vamos atuar, né, nas mortes precoces. É ali que nós vamos transformar aquele trimodal em bimodal. Nós vamos conseguir diminuir esse número de mortes. Avaliação, né, do XABCDE. Reconhecer a física do trauma. Também de grande importância. A parte de você ver as lesões do paciente, que o que a gente bate realmente de procurar no paciente as lesões, mas nós vamos começar aqui no APH a ter a noção da cena. Você vê um veículo amassado, ver como aquela energia foi transformada ou levada para essa vítima, conhecer as outras vítimas que estão nesse mesmo receptáculo que essa pessoa que nós estamos atendendo sofreram, as lesões que elas sofreram. Então, a mesma energia que alguém que estava num veículo que causou uma lesão grave e o outro que não teve uma lesão tão grave, todos foram submetidos à mesma energia. Então, reconhecer a física do trauma, aprender que aquele ambiente ali faz parte da nossa ectoscopia, como nós aprendemos muitas vezes na avaliação do paciente. Fornecer um manejo adequado de vias aéreas e restrição do movimento de coluna. Então, o fornecimento adequado das vias aéreas, isso daí também vai ser falado aqui por nós, é sobre o manejo adequado de vias aéreas. Conseguir acessá-las, optar pelas drogas mais indicadas naquele momento e, assim como o RMC, nós começarmos a decidir o que vai ser necessário e o que pode ser prejudicial a esse paciente na restrição do movimento de coluna. Ventilação e oxigênio suplementar com saturação maior ou igual a 94%. Então, começarmos a ter critério também a oferta de oxigênio. O oxigênio ele é importante, mas ele não pode ser ofertado simplesmente a todo momento. Ele tenha também, assim, lembrando que o oxigênio também é uma medicação, então nós temos que saber a hora de utilizá-lo. A terapia de choque básico, imobilização, né, das lesões e restauração da manutenção da temperatura. Aqui nós vamos entrar basicamente na parte fisiológica. A terapia de choque básica, criar uma pressão suficiente para manter a perfusão dos órgãos, mas não excedê-la para que ela cause novas hemorragias. Então, esse daí é um limiar que a gente vai trabalhar bastante, que vai ser a hipotensão permissiva. A imobilização adequada das lesões musculoesqueléticas, o que nós queremos dizer com isso? É você estabilizar essas fraturas para que elas não se movimentem e causem novas lesões. Saber quando indicar as restrições ou não. E saber fazê-las também. Lembrando sempre, nós estamos num ambiente conturbado. Isso tudo vai seguindo numa sequência. Então isso tem que estar muito bem trabalhado e treinado. Manutenção da temperatura. Esse também a gente tem que ver que quando nós fizermos o XABCDE, nós vamos ter que ter uma manutenção da temperatura. Lembrando que todas as nossas funções vitais, elas são químicas. Então, elas estão sob uma pressão e sob uma temperatura. Quando varia a temperatura, podemos variar também coagulação e outras alterações e outros eventos, né, no organismo. Aplicar os princípios apropriados para a restrição no movimento de coluna, baseado no estado mental do paciente. Para o paciente grave, o transporte rápido, foi aquilo que nós falamos, ele precisa do tratamento mais precoce possível. Então, assim, fazermos o essencial para que ele suporte o transporte. Reposição de fluidos, foi como nós conversamos também, para manutenção de uma pressão que seja adequada para a perfusão, mas não seja excessiva para causar novos sangramentos. Então, vamos falar futuramente também sobre a hipotensão permissiva. Avaliação secundária dos problemas que gerem risco, né, que já tiverem sido tratados. Então, o que quer dizer isso? É uma reavaliação frequente. Você já sabe as lesões que já tiveram e mantermos essa avaliação frequente. O controle adequado da dor, muito importante. Lembrando que nós temos a equação da agitação. Um paciente com um rebaixamento do nível de consciência associado à dor, ele vai gerar uma agitação nesse paciente. Então, o controle adequado da dor, eu consigo diminuir as chances de agitação desse paciente, consumos, né, de catecolaminas, eu consigo minimizar todos os gastos energéticos desse paciente só com o controle da dor. E comunicação eficaz
para a unidade receptora. Não adianta nós chegarmos, entendermos o acidente, compreendermos a cinética, termos a ideia das lesões que possam ter sido causadas, ter tratado todos os fatos, né? Ter tratado todas as lesões ali que fossem de risco à vida, mas nós não passarmos isso adequadamente para o colega que está recebendo. Essa passagem tem uma parte precoce, onde nós informamos precocemente para que a unidade hospitalar já se prepare para receber esse ou esses pacientes graves, mas que também o colega que está recebendo esse nosso paciente, ele tenha a mesma noção que nós tivemos no local e entendimento de lesões que possam naquele momento não estar causando, mas com a cinética, com a energia causada naquele acidente, ele possa prever novas alterações dessas lesões. A cinemática do trauma, então, é o estudo no mecanismo da lesão, baseado nas leis da física. Isso nós temos que ter um conhecimento técnico bastante. Às vezes as pessoas subjugam. Então, tudo aquela energia que amassou aquele veículo, ela foi transferida para o paciente. Lembrando da equação da energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade é muito importante, porque, como nós vimos, ela está ao quadrado. Então, essa velocidade, o crescimento dela, mesmo que seja mínimo, ela sempre é elevada ao quadrado. Permite prever lesões ocultas, então você viu um vidro estilhaçado, você viu um volante, né, amassado, você já percebeu que as lesões ali podem estar, principalmente, um TCE, uma lesão torácica. Se você viu um painel quebrado, essas lesões podem estar relacionadas aos membros inferiores desse paciente, e isso tudo progressivamente, né? A energia, como foi dito, ela não se perde, ela se transforma e ela é transferida. Ela adentra ao organismo da pessoa, causando lesões por compressão, né? Por cisalhamento e por estiramento. Então, isso tudo nós temos que estar cientes dessas lesões que possam estar ocasionando. E quanto maior a energia, maior o dano. Foi quando nós falamos, a energia cinética está muito relacionada à velocidade que essa vítima se encontrava. Interação entre o corpo, objeto e ambiente, outra coisa, como nós falamos também, que fala sobre a deformidade. Então, é importante, quando você chegar no acidente, ver o veículo que essa pessoa estava, ver onde entrou essa energia, por onde essa energia adentrou, quais as vítimas que estavam em cada local do veículo, e cada local do veículo recebeu essa energia. E o paciente, né, é levemente ferido com morte em cena. Então, se houve uma morte naquela cena, onde as outras vítimas estavam nesse mesmo receptáculo, nesse mesmo veículo, eles receberam a mesma energia que causou a lesão, que causou o óbito de um deles. Vale a pena, como a gente vai associar isso, uma colisão frontal, que tem o olho de boi no para-brisa, ou alguns chamam, né, de teia de aranha. Então, onde você vê aquele para-brisa estilhaçado e você já consegue prever que ali houve um TCE, tá? Que foi ali causado alguma lesão ou foi uma energia sobre aquela parte, a região cervical do paciente. Ejeção veicular, então, como é importante sobre isso, é você saber aonde essa vítima foi localizada. Muitas vezes você chega numa cena, essa vítima já foi retirada do veículo por populares, mas é importante saber se ela foi retirada ou se ela foi ejetada. Queda de altura. É importante na queda de altura, em eventos de queda, é você saber a altura que essa pessoa caiu, sobre o que essa pessoa caiu e como ela ficou na pós-queda dela, se ela teve perda da consciência ou não, qual foi a principal região de choque, se essa pessoa caiu em pé, caiu sentada, caiu de cabeça, né? As queimaduras são lesões, como disse, sistêmicas. Às vezes a gente fica muito impressionado com as lesões que possam ter causado em pele,
mas a lesão que vai matar esse paciente, naquele primeiro momento, naquela fase precoce, não são as lesões de pele, são as lesões em vias aéreas que vão causar para elas obstruções, dificuldades, né, na sua ventilação. Então, precocemente, nós vamos ter que atuar sobre essa via aérea do paciente. A cinética orienta, a suspeita diagnóstica é a prioridade de atendimento. Então, você teve aquela ideia, né, você viu o ambiente, você viu a cinética, você entendeu aquilo, você já começa dali mesmo a ter a noção do que pode ter acontecido com esse paciente. A importância clínica, antecipação de lesões graves, essas antecipações são muito baseadas no que a gente vê na cena. A melhor triagem, escolha adequada do destino do paciente, nós já entramos bastante nisso, conhecer bem a sua geografia, a sua capacidade hospitalar, o que cada hospital na sua região tem a oferecer para você não perder tempo com esse paciente, levá-lo para o local onde ele vai poder ter o melhor atendimento. E a redução de danos. A mensagem final que a gente quer deixar para você: o trauma é tempo dependente. Então, nós temos que atuar o mais rápido, localizar as lesões o mais precoce e tratá-las rapidamente a todo momento e uma reavaliação constante. A hemorragia é a principal causa evitável de morte, motivo pelo qual o X é hoje a prioridade, né? Nós temos que fazer o controle dessa hemorragia. Ela mata em segundos e ela consegue, numa lesão de um vaso extenso, nós conseguimos perder a volemia do paciente em segundos a minutos. A cinemática salva, né? Você conhecer, você entender, você ver a cena vai dar para você noções dessas lesões. E o atendimento rápido, sistemático, salva vidas. Por que sistemático? Quando nós criamos a rotina, nós não vamos deixar de ver as coisas, então nós vamos seguir a sequência e todos os sistemas vão ser adequadamente avaliados. Eu agradeço a vocês por mais esse capítulo agora. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixe seus comentários e opiniões também.